Uma floresta tropical. Foram necessários milhões de anos para sua evolução, abrigando mais da metade das plantas e animais conhecidos no planeta. Há 1 milhão de anos, um manto florestal como este cobria a África Central e Ocidental. Pouco a pouco, os trópicos tornaram-se mais frios e secos, à medida em que os continentes do norte eram paralisados pela era glacial. A floresta tropical úmida reduziu-se a refúgios nas regiões montanhosas, onde algumas plantas e animais conseguiram sobreviver. E ali, a evolução da vida da floresta continuou. Mais tarde, a camada de gelo retrocedeu. As chuvas cálidas voltaram e a floresta tornou a se expandir. Os refúgios resistiram a todas estas mudanças, e entre os restos da floresta tropical mais antiga encontram-se as florestas costeiras do Camerun. Numa delas, existe a maior variedade de plantas e animais de toda a África. Vida selvagem. Korup, as últimas florestas tropicais. As tempestades chegam do Atlântico, levando a Korup uma das chuvas mais abundantes do mundo, produzindo a cada ano mais de 10 mil litros de água por metro quadrado. À medida que a floresta seca, o calor e a umidade criam condições quase perfeitas para o crescimento das plantas. Sob a copa das árvores, abre-se um mundo crepuscular, invadido ocasionalmente pelos raios do sol. Aqui, na escuridão úmida, as plantas e os animais precisam estar preparados para sobreviver. As plantas parasitas florescem nas raízes das árvores. Apenas as flores brotam do solo.
A luz entrecortada é ideal para as begônias e para as samambaias. O camaleão pigmeu é o segredo vivo da longevidade do coru. É um dos muitos animais que apenas são encontrados nesta parte do Camerun e que estava aqui antes mesmo da era glacial. No chão da floresta, imensas colônias de formigas caçam criaturas mais lentas. Predadoras ferozes matam e consomem qualquer animal incapaz de escapar. Há uma incrível variedade de borboletas. Sempre em busca de alimento, o mandril é um dos poucos animais de grande porte que é capaz de sobreviver no chão da floresta. Alimenta-se principalmente de frutos. Este é um jovem macho. Os mandris são primatas pouco comuns. Atualmente são encontrados em umas poucas florestas no sudoeste do Camerun. Buscam alimento em grupos ruidosos, numa vasta zona, rastreando o solo em busca de raízes, insetos e frutos. Um pouco acima do solo, a floresta é surpreendentemente aberta. A luz fraca não incentiva o crescimento abundante de plantas, mas as árvores se adaptaram a essas condições, gerando folhas grandes que atuam como eficientes coletores de luz. Suas flores crescem diretamente nos galhos, nos troncos e até mesmo nas próprias folhas. Seus frutos fazem exatamente o mesmo. Contudo, o alimento é difícil de ser encontrado, e os grandes animais têm que procurá-lo cuidadosamente. O mangabê de pescoço branco é um parente próximo do mandril. A aproximadamente 25 metros acima, as trepadeiras formam uma autoestrada florestal. Do chão até as copas, a floresta muda, e cada nível proporciona oportunidades específicas às plantas e animais. Algumas árvores crescem mais de 50 metros. Imediatamente abaixo das copas das árvores, grupos de macacos procuram alimento. Este é o colobo vermelho, apenas encontrado em Corup. O colobo se mistura livremente com outras espécies de macacos, como o cercopiteco de nariz branco. A multidão oferece segurança. Um grupo misto é mais rápido em detectar um perigo potencial. Normalmente, um cercopiteco de crista dá um alarme. Os colobos já aprenderam a confiar em sua vigilância natural. O nível superior da floresta está formado por enormes árvores que se elevam até a luz solar, destacando-se claramente do resto. Aqui, a uns 60 metros de altura, está o ninho da águia coroada.
Alimenta-se principalmente de macacos. Suas grandes garras esmagam facilmente o crânio de sua vítima. O filhote será alimentado no ninho por mais de um ano, até que seja bastante forte para caçar. Toda a floresta, do solo até o cimo das árvores mais altas, se comporta como um só organismo. A floresta não é apenas árvores, nem os animais vivem sós. Os animais e as plantas, juntos, formam a floresta. As árvores proporcionam o marco nesta comunidade cuidadosamente equilibrada. Mas as árvores devem proteger-se a si mesmas, se querem sobreviver entre tantos animais famintos. Os gafanhotos de olhos vermelhos e as lagartas ameaçam a existência das árvores, já que se alimentam delas. As árvores não podem fugir, de modo que durante milhares de anos desenvolveram métodos de defesa mais sutis. Sua defesa e a resposta dos animais são fatores primordiais para a evolução das florestas tropicais. Para salvar as folhas, as árvores desenvolveram compostos químicos especiais. A eficácia de sua defesa é tamanha que cerca de 90% dos animais não podem alimentar-se de plantas vivas, sendo obrigados a comer matéria em decomposição ou uns aos outros. Dentro de algumas folhas, em cada um dos lados das veias, encontram-se grossos depósitos de tanino, substância que tem um sabor desagradável. Em outras, encontram-se cristais venenosos, como a estricnina e o cianureto. A lignina, vista aqui em vermelho, fortalece as folhas, tornando-as difíceis de digerir. Estas defesas químicas obrigaram a muitos animais, como o colobo, a desenvolver um comportamento alimentar especializado. As folhas novas, de vermelho brilhante, têm poucos compostos protetores. A proteção se desenvolve depois, quando amadurecem e tornam-se verdes. Os macacos aprenderam a selecionar as folhas novas e a evitar as folhas mais velhas, as tóxicas. Os colobos são ágeis e acrobáticos e vão de árvore em árvore, selecionando folhas de distintas espécies. Embora os macacos não parem de se deslocar de um lugar para outro, muitas folhas sobrevivem até a idade madura. Atraída pelo ruído, a águia coroada espera a oportunidade de atacar. Na maioria das vezes, os macacos notam a presença da águia e soam o alarme. A águia volta ao ninho sem o alimento, levando apenas um pequeno ramo. O faminto filhote não parece muito impressionado. Os macacos da floresta vivem de pequenas quantidades de uma grande variedade de plantas, pois estão sempre se movendo de um lugar para outro.
Para os animais menores e com menor mobilidade, como as lagartas, as coisas são diferentes, embora seja necessário que se preserve um equilíbrio entre necessidades dos animais e as das plantas. Junto ao chão da floresta, uma borboleta fêmea emerge do seu casulo. Agora tem apenas um objetivo: encontrar uma rícia, a única planta em que seus ovos sobrevivem. Uma busca que pode levar várias horas. A procura, provando folha por folha, dá-se por meio de receptores especiais que se encontram nas suas patas traseiras. Finalmente, encontra uma rícia e deposita apenas um ovo em uma folha ainda nova. Depois de sair do ovo, a lagarta come a bolsa do seu próprio ovo e começa a complexa pauta de comportamento da qual depende sua sobrevivência e também a da rícia. As folhas da rícia, completamente desenvolvidas, são indigestas, de modo que a lagarta deve desenvolver-se sobre uma folha ainda nova. Primeiro inspeciona toda a folha. Se a folha não é suficientemente grande para mantê-la alimentada, a lagarta ficará inativa até que a folha cresça, mas precisará alimentar-se antes que a folha desenvolva seus compostos protetores. Agora, a lagarta se alimenta, mas somente das partes que não crescem, como a ponta e o nervo central. Para sobreviver, a lagarta deve crescer à medida que cresce a folha. Já madura, a lagarta se transforma numa crisálida, com a folha ainda intacta. Foi alcançado um equilíbrio natural. A rícia sobreviveu ao predador. A lagarta cresceu até se transformar em borboleta. Estes macacos parecem estar comendo a folha de um pentadesma. Se as flores fossem comidas, seria um desastre, pois suas flores possuem órgãos reprodutores vitais, os quais devem ser protegidos contra os animais famintos. Estes não são comidos pelos macacos. As flores produzem uma grande quantidade de néctar, rico em nutrientes, que atrai os animais e que são necessários para a polinização. Numa floresta onde a comida é escassa, o néctar é uma fonte de alimento vital para o macaco. As partes reprodutoras das flores estão protegidas por uma alta concentração de tanino, o que faz com que elas não sejam comestíveis. Enquanto o macaco bebia, esfregou sua barbicha contra o pólen amarelo. Quando o macaco encontra outro pentadesma, esfrega o pólen contra as partes receptoras fêmeas da flor. A flor de pentadesma é então polinizada. Longe de lhe causar qualquer dano, o macaco ajuda a espécie da planta a sobreviver. Nas zonas temperadas, o inverno protege as árvores. Durante 5 meses ao ano, estão a salvo dos predadores. Aqui nos trópicos não há inverno rigoroso, de modo que as plantas e os animais podem coexistir por todo o ano. Um exemplo espetacular desta interdependência é a párquia, uma árvore-chave para a sobrevivência de muitos animais. Acima, na copa das árvores,
A uns 30 metros, nas pontas dos galhos, a párquia floresce de forma extraordinária. Em cerca de 3 horas, crescerão aproximadamente 3.000 diminutas flores em cada inflorescência. Aqui também, o que importa é o néctar, e um nectarídeo é atraído pelas primeiras gotas produzidas com o pôr do sol. E também as abelhas. Ao anoitecer, as flores da párquia produzem grandes quantidades de néctar. Este néctar é a principal atração dos famintos animais noturnos da floresta. A párquia atrai até as formigas noturnas. As flores têm um rico perfume semelhante ao cheiro do pêssego, o que atrai a um lorisídeo. O lorisídeo é um primata noturno. Embora seus olhos sejam grandes, confia em seu agudo olfato para localizar alimentos. Uma vez encontrada a flor, absorve seu néctar, deixando todo o resto intacto, evitando assim os compostos químicos defensivos da párquia. Um marganaz bebe um pouco do néctar e retrocede. As flores da párquia estão nos extremos dos galhos. Isto deixa o arganaz vulnerável, mas é ideal para os morcegos. À medida que o morcego absorve o néctar, esfrega o peito contra as flores. E coberto de pólen, lança-se em voo. Poucas horas depois, todos os morcegos recolheram pólen. Isto é vital para a párquia, porque as flores fêmeas só podem ser fertilizadas pelo pólen trazido de outra árvore. Os morcegos têm uma memória excelente e seguem rotas regulares de alimentação. Visitam muitas árvores de párquia durante uma única noite, de modo que as flores fêmeas têm várias oportunidades de serem polinizadas. Ao amanhecer, as flores estão murchas. As borboletas e as abelhas se alimentarão do néctar e do pólen restante. Nos próximos dias, o florescimento diminui gradativamente. Em pouco tempo, apenas restarão as flores polinizadas. Com o tempo, transformam-se em legumes parecidos com as vagens de feijão. Cada um contém as sementes que vão garantir o futuro das párquias e dos animais que dependem delas. Depois da polinização, diversas espécies de árvores precisam de algum meio para dispersar as sementes até os lugares onde possam germinar. Com frequência, as sementes se encontram no interior de um fruto nutritivo,
Ao comer os frutos, os pássaros engolem as sementes. A dieta deste nectário e do caldeireiro de colarinho amarelo depende, em grande parte, das árvores frutíferas. As sementes da alcornéia são indigestas, estando protegidas por compostos químicos. Passam intactas pelo sistema digestivo dos pássaros. Com frequência, pássaros e árvores frutíferas dependem um dos outros. Os macacos também ajudam a espalhar as sementes. O mangabeia é vulnerável aos predadores enquanto se alimenta nas copas das árvores, a céu aberto. Armazena o alimento nas bolsas especiais localizadas em suas bochechas, transportando-o para comê-lo mais tarde num lugar mais seguro. Ao cair, este gigante da floresta deixou a descoberto sua própria silhueta na copa da árvore, permitindo a entrada da luz até o chão da floresta. Esta aparente destruição desempenha um papel importante na manutenção da diversidade da floresta. Devido à luz, muitas sementes poderão germinar. Sob as cerradas copas das árvores, não teriam essa oportunidade. As sementes aladas desta árvore de madeira dura dependem destas zonas abertas, dando-lhes a oportunidade para se estabelecerem. Estas sementes são as primeiras a colonizar e a explorar os espaços iluminados. Levadas pelo vento, algumas sementes aterrissam em condições ideais. Germinando rapidamente, a semente dá lugar a uma plântula, que tem que competir para alcançar e preencher este novo espaço vital entre as copas das árvores. Uma pigmentação vermelha brilhante protege as folhas durante o crescimento dos efeitos nocivos da radiação solar. A árvore jovem cresce rapidamente em direção à luz e toda a sua energia se concentra na produção das folhas. No final, a árvore que teve sucesso alcança o nível das copas das demais árvores e começa a produzir galhos, tapando a luz que lhe permitiu competir com as outras plantas. Totalmente exposta à luz solar, a árvore já crescida enrubesce, com sua coroa de folhas jovens de um vermelho brilhante.
Depois de 3 dias de caça, o macho conseguiu matar um macaco. A fêmea se lança sobre a caça. Criam apenas um filhote. Às vezes, põem 2 ovos, mas se ambos geram filhotes, estes lutarão até que reste apenas um. Nas difíceis condições de uma floresta tropical, as árvores sofrem pelos animais que delas se alimentam e também pelas plantas. Muitas vezes, as folhas são colonizadas por musgos e líquens. Isto reduz bastante sua capacidade de absorver a luz. Como consequência, reduz-se a capacidade competitiva das árvores. Em um meio tão competitivo, ter boa saúde é essencial para as árvores. As orquídeas e as trepadeiras têm um efeito debilitador semelhante e, neste caso, os protetores químicos não servem para nada. Uma árvore em particular, a barteria, resolveu esse problema desenvolvendo uma relação especial com uma espécie de formiga. A formiga rainha chega a esta parteria para começar sua colônia. Investiga cuidadosamente para assegurar-se de que se trata de uma barteria e de que não está ocupada. A árvore tem galhos ocos. A rainha morde o galho para fazer um caminho interno, onde depositará seus ovos e fundará sua colônia. Assim começa uma curiosa relação. A formiga apenas sobrevive na barteria e a árvore apenas atingirá o dossel se protegida por esta formiga. À medida que as primeiras formigas operárias negras vão chegando, se deparam com as agressivas formigas tecedoras vermelhas. As formigas vermelhas vão em busca de alimento, não fazem o seu ninho aqui e atacarão a qualquer um que cruze o seu caminho. As formigas negras da nova colônia retrocedem até os seus galhos ocos. Algumas não conseguem. A sobrevivência da barteria depende da habilidade das formigas negras em expulsarem as tecedoras e de manterem o controle sobre a árvore. Dentro dos galhos ocos, os insetos escamados alimentam-se da seiva. Estes insetos segregam uma solução açucarada, que é o alimento normal das formigas negras. Para obtê-la, essas formigas as ordenham regularmente.
À medida que a colônia cresce, a distribuição de forças muda a seu favor. A batalha pode continuar durante semanas, até que as formigas vermelhas sejam finalmente expulsas. As negras têm agulhões mortais que paralisam e matam. Abaixo, no chão da floresta, um hemíptero busca as formigas que caíram. Recolhe as formigas mortas e as suga até deixá-las secas. De maneira bizarra, carrega os cadáveres nas costas, camuflando-se contra os predadores. As formigas negras, depois de expulsar as tecedoras, realizam a limpeza da árvore. Algumas descem até a base, onde cortam as devastadoras trepadeiras e as matam. Na copa da árvore, outras formigas operárias limpam as folhas. Sob o manto protetor de seda, esta lagarta escapa à atenção das formigas e de outros predadores, alimentando-se sob a folha com toda a segurança. Mas as formigas negras não a toleram, e a lagarta é expulsa. As formigas limpam meticulosamente todo o escombro. Limpa de todos os insetos, a barteria já pode competir eficientemente com outras árvores, protegida por suas formigas. As formigas, por sua vez, podem utilizar os galhos ocos da barteria para cuidar dos insetos escamados, sua única fonte de alimento, e aumentar sua colônia. As formigas tecedoras voltam à sua árvore. Seus ninhos são estruturas compactas de folhas vivas, construídos de forma extraordinária. As formigas operárias utilizam suas próprias larvas para cozer as folhas. Quando são espremidas suavemente, como se fosse um tubo de pasta de dentes, a larva elimina uma fibra pegajosa. A larva sobrevive a esse processo de maneira notável, sem sofrer nenhum dano. Dentro do ninho, as formigas operárias preparam a rainha para o voo.
As formigas que se encontram no exterior da folha enviam um aviso às operárias do interior, enquanto seu principal predador, o pangolim arborícola, se aproxima. O pangolim utiliza sua longa e pegajosa língua para capturar as formigas. As escamas do seu corpo proporcionam proteção contra os dolorosos agulhões. A maioria dos mamíferos da floresta é noturna. O aguantibo busca alimento apenas durante a noite. Apesar dos seus enormes olhos, o aguantibo tem uma vista pobre, confiando em seu agudo olfato para localizar o alimento. Outro estranho habitante desta floresta africana é o esquilo voador pigmeu. Pesa menos de 30 gramas. Os esquilos vivem em Colônias de até 30 indivíduos dentro das árvores ocas, saindo somente à noite para procurar frutos. Umas asas especiais Em forma de membrana, unem seus membros, permitindo-lhes planar curtas distâncias. Nas florestas como a de Korup, onde os nutrientes são escassos, as árvores que oferecem residência a animais, como o esquilo voador, podem chegar a se Beneficiar de serem ocas. No interior das árvores, os excrementos destes animais atuam como fertilizante. Isto poderia ser ser essencial, porque, paradoxalmente, que esta exuberante floresta cresce em um dos solos mais pobres do mundo. Quase todos os nutrientes se encontram nos 3 primeiros centímetros do solo. Pode parecer inacreditável, mas estas enormes árvores, algumas com até 70 metros de altura e 1000 anos de idade, simplesmente se encontram sustentadas por raízes tabulares gigantes. As raízes se encontram, na maioria das vezes, sob o leito de folhas na superfície. As folhas mortas caem no solo durante todo o ano. Os fungos decompõem estas folhas, absorvendo os nutrientes vitais até reduzi-las a esqueletos. Redes microscópicas de fios de fungo se infiltram na capa das folhas e se alimentam delas, absorvendo seus nutrientes. É dos fungos que as raízes das árvores obtêm seus nutrientes, pois alguns tecem um manto de filamentos ao redor das raízes. O manto oferece minerais essenciais à árvore e recebe de volta um fornecimento de carboidratos. Esta relação é vital para o retorno dos nutrientes da capa das folhas à árvore. Quando as condições são adequadas, os filamentos do fungo se estreitam, formando uma estrutura que se assemelha a um fruto, o cogumelo.
Devido à antiguidade das florestas, como Korup, muitas relações incomuns foram desenvolvidas, nem todas de mútuo benefício. Uma formiga solitária busca alimento no chão da floresta. Ao procurar alimento, uma formiga é infectada ao respirar espórios microscópicos de um fungo. Nos dias seguintes, o fungo cresce em seu cérebro e o comportamento da formiga muda. Pela primeira vez em sua vida, começa a subir pelos arbustos. Levada pelo fungo em crescimento, alcança com dificuldade a parte superior da planta. Penetra suas mandíbulas e morre. Durante umas semanas, o fungo continua alimentando-se do corpo da formiga morta. A morte de formigas desse modo é bastante frequente. Os espórios alaranjados do fungo caem, infectando outras formigas. Os fungos não são os únicos organismos que decompõem os tecidos dos animais e das plantas. Dentro desta árvore caída, uma comunidade de plantas e animais está se alimentando ativamente da madeira e decompondo-a. Com frequência, os fungos são os primeiros a entrar, criando câmeras e canais, permitindo a entrada de outros animais, como os cupins. Grande parte da madeira caída desta floresta é decomposta por cupins. No entanto, são incapazes de digerir a madeira por si mesmos. Dentro do estômago dos cupins, uma grande quantidade de organismos unicelulares trabalha ativamente. Estes organismos digerem a madeira morta que os cupins engolem e produzem açúcares simples, que é alimento para o cupim. Sem estes organismos, os cupins morreriam e a floresta não poderia sobreviver da maneira atual. As larvas do besouro são os primeiros invasores do centro da floresta. Com um apetite insaciável, penetram nas madeiras mais duras, abrindo canais. Estes canais são então utilizados por outros animais, incluindo as formigas.
As formigas legionárias são nômades e suas imensas colônias percorrem o chão da floresta à procura constante de presas. Os soldados protegem a implacável coluna de operárias. Podem chegar a até 20 milhões de formigas numa única colônia. Graças ao volume que consomem, ajudam a manter o equilíbrio da população da mesma forma que qualquer outro predador da floresta. Esta colônia precisou de 3 dias para atravessar este tronco. A cristalina água doce está quase desprovida de nutrientes, absorvidos pelas árvores antes que pudessem alcançar os rios. Esta enorme comunidade de plantas e animais depende dos micro-organismos do solo. Com sua ajuda, a floresta sobrevive num dos solos mais pobres do mundo, interceptando os nutrientes antes que se percam ou sejam arrastados a outro lugar. Qualquer perturbação deste delicado equilíbrio poderia reduzir sua capacidade de manutenção. E se a floresta desaparecer, só restarão arbustos desabitados. Vários meses se passaram e a jovem águia já consegue voar, embora ainda seja alimentada no ninho. Seu futuro, como topo da cadeia alimentar, está intimamente ligada à sobrevivência da comunidade florestal lá embaixo. Um crânio de macaco, talvez de maneira surpreendente, significa uma floresta sadia, pois os macacos seriam os primeiros a desaparecer se a floresta fosse perturbada. As águias e o resto dessa comunidade responderam com sucesso aos desafios impostos pela natureza durante milhões de anos. No entanto, estas respostas deixaram-nos particularmente vulneráveis aos novos desafios impostos pela humanidade e por sua moderna tecnologia. Ainda que altamente especializados, não são capazes de readaptar-se aos novos tempos. A África perdeu mais da metade das suas florestas. O resto pode desaparecer em 30 anos. Da mesma forma que a maioria das florestas tropicais do mundo inteiro. Com a extinção da metade das plantas e dos animais do planeta, o curso da evolução será irrevogavelmente alterado. As florestas, como a de Korup, devem ser protegidas. Sem elas, o futuro de toda a vida que há na Terra está em perigo. Korup é hoje o centro de um esforço conjunto para salvar as florestas tropicais do mundo. Dedicado ao presidente e ao povo do Camerun.